Sabem como é que eu faço a minha base de fio de malha ficar assim, bem retinha, com vai e vem, mas sem lado direito e nem esquerdo? Se não sabem, vem que eu te ensino. Retinha, quadradinha e olhem só, sem direito nem avesso. E olhem, eu posso fazer o que eu quiser com ela e ela vai estar sempre muito bem quadradinha. Então, eu pego minha agulha. Quando eu termino a carreira aqui, já tem um segredinho. Olhem como ela tá bem retinha. Pois então, eu chego aqui e eu pego esse fio aqui, esse outro aqui, e faço um ponto baixo centrado. Logo em seguida, faço uma correntinha, viro meu trabalho, e agora o segredo são todos pontos baixos centrados. Eu procuro esse Vzinho aqui, ó, que logo acima tem essa trava, como se fosse uma letra coreana ou japonesa. Então, é aqui que eu vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixo centrado. Aqui novamente. Se vocês tiverem dúvida, vocês voltem aqui e no outro lado, olhem onde eu saio com a agulha, bem no meio desse Vzinho aqui. Que para quem não está familiarizado com esse ponto, tem essas duas pontas de referência para que não se percam. De qualquer forma, eu vou deixar uma fotinho aqui. Mas, se vocês quiserem saber como fazer esta base com fio de malha para qualquer cesto quadrado, sem direito ou avesso do seu fundo e com as laterais bem quadradinhas, é só deixar aqui abaixo desse vídeo. Eu quero aprender a fazer uma base quadrada sem direito ou lado avesso. Olhem que interessante. A partir do momento que eu começo a dar altura na nossa base quadrada, ela fica com esses pontinhos aqui, olhem só. É tipo uma laçadinha e vai indo seguido dessa outra aqui. Vejam, por isso que ela fica bem quadradinha. E para isso acontecer, eu chego aqui no final e procuro esses dois fiozinhos aqui. Já vão estar aqui na minha espera. Eu faço um ponto normal, uma correntinha e viro meu trabalho. Viram? Continua quadradinho. Para voltar, eu não vou fazer esse primeiro ponto porque ele já tá aqui na correntinha, lembram? Então, eu volto e procuro. Então, eu vou logo em seguida fazer meu segundo ponto, que é esse daqui. Eu vou introduzir aqui nesse Vzinho virado de ponta cabeça, com essa trava aqui, e vou introduzir minha agulha. Logo aqui, do outro lado, eu percebo que ele vai sair aqui, a minha agulha, bem no meio desse Vzinho. Então, é aqui que eu vou puxar o meu ponto. Seguindo esta lógica,
eu vou ir até o finalzinho da carreira. Chegando no final da carreira, percebam de que todos os pontos têm que estar bem uniformes, para poder ficar todos os pontinhos iguais. Então, chegamos aqui no nosso cantinho. Eu vou puxar esse fio aqui, e aí eu encontro um outro fio aqui, escondidinho. É dentro desse fio escondidinho que eu vou puxar e vou introduzir logo em seguida nesse outro fio que está aqui pelo lado de fora. Então, eu vou puxar o que será o meu último ponto desta carreira. Logo em seguida, eu laço e faço uma correntinha, girando o meu trabalho para voltar para a próxima carreira. E vejam só, não tem lado direito e nem avesso, nem nas laterais, nem no começo, em parte alguma. E olhem os cantinhos como ficam. Viram? Que legal! Agora, como eu quero uma base quadrada, eu vou medir. Aqui eu tenho 20 centímetros e aqui 20 centímetros. E tudo muito bem quadradinho. Então, vou começar a dar altura para o meu cesto. Olhem como fica fácil para começar a fazer o nosso esquadrejamento aqui, antes de começar a subir, porque nós temos sempre os mesmos pontinhos aqui na lateral. Então, é simplesmente impossível de não se saber aonde enfiar a nossa agulha para fazermos os nossos pontos. E o mais interessante, vejam só como fica tudo bem retinho, sem esforço algum. Olhem como ficou parelhinho. Agora, vamos fazer essa quina aqui perfeita, aqui nesse cantinho aqui também. Como aqui também nós não temos lado avesso nem direito, fica também muito fácil para a gente saber aonde é que nós temos que pegar e qual é o último aqui. Então, vamos fazer aqui um ponto baixo, laço a agulha, vou fazer meio ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, esta aqui já é a quina. Agora, eu vim aqui, ó, no próximo, e vou fazer normalmente aqui os meus pontos baixos. E, como eu disse para vocês, olhem onde eu estou introduzindo a agulha. Aqui. E é muito simples. E olhem, percebem como fica tudo muito, muito, muito parelhinho, porque como o nosso esquadrejamento aqui, olhem só, ficou bem definido os fios aqui, tanto quanto aqui, e aqui na lateral, podem perceber? Eu vou aproximar para vocês verem. Não tem erro. Fica tudo perfeito. Então, agora eu cheguei naquela que será a nossa última quina. Como nós fizemos essa carreira aqui, ela já conta como final, porque nós já começamos aqui, olha, a fazer a nossa quina. Eu vou procurar aqui aquele, ó, que tá bem visível, que seria o nosso último ponto. Como eu tô crochetando o fio que eu deixei aqui no início do nosso trabalho, que foi bastante generoso, que agora vocês vão entender o porquê. Eu vou, então, introduzir minha agulha aqui, que vou fazer um ponto baixo, laço minha agulha, venho, faço o ponto meio alto, faço uma correntinha e venho prender aqui. Só que eu não preciso fazer essa correntinha aqui, eu vou pegar esse fio que eu deixei em espera
e vou vir com ele pra cá. E agora eu vou fazer o acabamento dessa forma. Vou puxar, vou vir aqui. Vou pegar esse fio aqui, aqui. E vou fazer aquele nosso fechamento tradicional. Olhem que fantástico. Vou deixar as fotos aqui para vocês verem. Viram? Conseguem visualizar? Olhem, quadradinho, quadradinho, quadradinho. Mas mesmo assim, vocês contam, tá? Vocês precisam ter a mesma quantidade de pontos nos 4 cantos. Começando sempre pela quina. Então, eu já contei e conferi. Eu tenho 18 pontos em todos os meus lados. E olhem o porquê foi importante deixar esse fio aqui logo no início. Deixar o fio aqui logo no início do nosso trabalho. O fio generoso, crochetamos ele até aqui e já demos o acabamento aqui. Viram como ficou perfeitinho? Então, agora sim, a gente deixa ele de lado e pegamos o que a gente estava crochetando, viemos aqui, logo à frente, e eu busco ele e vou começar a fazer pontos baixíssimos por toda a nossa voltinha. E sem emendas ou cortando fios. Cheguei aqui na nossa quina, na nossa última, né? Porque, olhem aqui. É só seguir os pontinhos. E sempre com o ponto muito uniforme, porque isso faz toda a diferença da gente ir fazendo, ir puxando, ajeitando. E olhem só. Largou, tá quadrado. Depois dele tomar uma certa forma, tá tudo tranquilo. Mas o importante é sempre manter a mesma tensão no nosso ponto e ir ajeitando. Ok. Cheguei aqui no final. Eu vou introduzir aqui. E em vez de puxar esse fio aqui, eu ainda vou vir aqui para pegar o meu fiozinho que tava em espera, lembram? Olhem, para a gente terminar de novo, em grande estilo, a nossa carreira sem emendas de fios. Percebem agora o quanto é importante a gente deixar o fio aqui, quando a gente começa, bem generoso, justamente para isso. Fizemos todos esse passo a passo, essa junção de carreiras, sem ter que cortar o fio, sem direito e sem avesso. A gente só percebe, na verdade, o avesso do ponto aqui, agora, porque a gente não vai fazer a nossa volta. Fica, ó, essa laçadinha aqui no ponto que a gente percebe que esse seria o que, propriamente dito, o lado avesso. Mas caso contrário, ele não teria lado avesso. E nem aqui nas quinas, olhem como ficou perfeitinho. Deixa eu fazer assim que acho que fica melhor, ó. Olhem. Que legal. Agora nós vamos definir o lado que nós queremos para que fique a parte de baixo do cesto e a parte de dentro do cesto. Bem, como tá tudo tão lindo, tão perfeito, né? E esses quadradinhos assim, esses vizinhos, eu vou optar, até porque meu fio já ficou por esse lado aqui, eu vou dar início aqui. Este que seria, entre aspas, o lado esquerdo, eu vou deixar para o lado interno do nosso cesto. E ele vai ficar com essa parte aqui perfeita para a parte de baixo dele. Então, eu vou começar aqui. Como é que eu vou começar? Sabem esse fiozinho aqui? Esses dois fiozinhos aqui? Pois é, é nesses dois fiozinhos aqui
estes aqui, que eu vou subir. Todos eles têm, ó, lembra que eu mostrei para vocês? Pois é nesse aqui que eu vou começar a subir. Agora eu vou deixar a minha base apoiada sobre a mesa e já vou, ó, crochetar agora aquele fiozinho que eu não vou mais precisar dele. Então, eu já vou começar a crochetar ele. Vou agora fazer toda a voltinha uma carreira de pontos baixos, sempre me certificando de pegar os dois fios aqui, ó, tá? E não este daqui, tá? Esse aqui vai permanecer, essa carreira de correntinha. É só esses dois aqui que fazem o término, como se fosse o término do nosso vizinho aqui, que eu deixo nas fotos o desenho para não ter dúvida nenhuma, quem ainda não está familiarizado com este ponto. Então, eu alongo bem e vou fazer toda a minha voltinha. A minha mesa tá balançando, não é o vídeo que tá com problema, é que tá balançando mesmo. Eu vou puxar, vou alongar e vou fazer meu ponto, ficando assim, ó. Olhem só que legal, essa parte aqui vai ficar externa do cesto, esse aqui vai ficar lateral. Olha o nosso fundo, perfeito, perfeito. E claro que a parte interna também. Tudo perfeito.